Por volta de meados do segundo século, começou a surgir nos círculos cristãos uma crescente elaboração de formulações confessionais, catequéticas e batismais. Faço uma pergunta para você, meu inscrito do canal, você inscrito do canal. Se a igreja sempre foi a Igreja Católica, por que ela estava sofrendo conflitos batismais em meados do segundo século? Bem como o esforço de falar sobre as implicações mais amplas das mesmas em níveis intelectual, estas elaborações marcam a transição de uma teologia primária para uma teologia secundária. Isso não é eu que estou dizendo, por favor. Quando alguém assistir esse vídeo, não diga que eu falei que a igreja mudou a sua doutrina, a sua teologia primária em meados do século II para uma teologia secundária. Isso é a história que está dizendo. Eu só estou dizendo isso porque foi profetizado pela Bíblia que a igreja ia mudar aquilo que os apóstolos deixaram, ia sofrer mutações pelos homens. E eu estou usando a história para provar que não é só a Bíblia que diz que mudou. É o que está dizendo aqui. Diz aqui, ó, estas elaborações marcam a transição. O que é transição? É mudança de uma teologia primária, quer dizer, uma teologia apostólica, do jeito que os apóstolos deixaram, para uma teologia secundária ou de segundo nível, em resposta à necessidade de explicar o que acontecia quando alguém era batizado. O que se vê aqui é que os problemas, os debates sobre o batismo estavam acontecendo em meados do segundo século. Por que essa briga? Por que esse debate? Se a igreja sempre batizou em nome da Trindade, então por que esse debate agora em meados do segundo século? A gente vê claramente aqui que esses homens de Deus, esses discípulos dos apóstolos, estavam sofrendo com alguma mudança que estava acontecendo na igreja neste tempo e que eles não estavam aceitando. Então, eu vou mostrar nesse estudo aqui alguns que sofreram esse impacto, como Natálio, que é considerado, já descobri aqui, com a internet não tem mais como mentir, a gente descobre. Natálio era antitrinitário e antipapal. Hipólito também, que foi considerado um antipapa. Por que esses homens do segundo século estavam discordando de uma coisa que já que é certa? Por que esses discípulos de Policarpo, discípulo de João apóstolo, discordavam do novo conceito? Então, se esses homens discordavam, eles sabiam o que estavam fazendo. Então é isso que quero mostrar, porque nesse vídeo quero mostrar também que nós estamos na corrida para encontrar ali no século II, no século III, mas principalmente no século II, algum vestígio que mostre, que comprove que esses homens batizaram em nome do Senhor Jesus e não no nome da Trindade. Algum vestígio que a Trindade, a doutrina da Santíssima Trindade não existia antes do século II e que ela passou a existir a partir do século II, entrando pelo século III,
e estabelecida no século IV. Descobri que alguns historiadores encontraram manuscritos considerados sagrado, isso é que é mais importante. E esses manuscritos considerados sagrado que eu estou falando provam que os apóstolos batizaram em nome de Jesus e mais, melhor ainda, porque eu estava procurando algo no século II e encontrei através da história, através dos historiadores, manuscritos que mostram algo no século I ainda, bem antes do século II, que comprovam que verdadeiramente as pessoas que batizam no nome de Jesus estão corretas. Eu quero mostrar no fim deste vídeo. Então, a transição de uma teologia primária para uma teologia secundária foi o que aconteceu em meados do século II. E aqueles homens que eram discípulo de Policarpo, eu encontrei que Hipólito era discípulo de Irineu. E também fizemos um estudo e descobrimos que Irineu viveu exatamente ali, bem quando eles estavam mudando. Logo após Irineu veio Tertuliano com a doutrina da Santíssima Trindade. Nesse artigo, diz assim, a visão de Irineu, que viveu no século II, acerca da divindade, é a mais completa e também a mais explicitamente trinitária. Isso é o que o autor do texto está dizendo. Porque depois ele mesmo diz que Irineu, na igreja de Irineu, em Leão, não havia esse conceito trindade ou trinitariano. E que isso veio após Irineu. Mas como o autor do texto é trinitariano, ele está interpretando os textos de Irineu como trindade. É como fizeram com Mateus 28:19, Realmente Mateus falou no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas nunca disse que aquilo é 3 pessoas. Mas como eles querem que Mateus seja trinitário, então eles dizem, olha, Mateus 28:19 é explicitamente trinitário. Mas Mateus não falou nisso. Então a mesma coisa, pega os textos de Irineu e diz isso aqui, ó. A visão de Irineu acerca da divindade é a mais completa e também a mais explicitamente trinitária. Ao ler os textos de Irineu, você vai ver que ele não falou nas 3 pessoas e o próprio autor do texto diz que ele não falou porque não havia este conceito no seu tempo. E que o conceito das 3 pessoas co-igual, aí entre parênteses aqui está, ó, era conceito pós-niceno. Então como é que ele pode dizer que Irineu, os seus textos, a sua crença era explicitamente trinitária, quando esse conceito veio a existir no período pós-niceno? Então, mas ele pregava a triade, ele cria no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ninguém está dizendo que ele não cria. Eu também creio, o irmão Brana também cria. Pai, Filho e Espírito Santo é completamente bíblico. O que não é bíblico é as 3 pessoas co-iguais distintas. É o que está aqui. Veja bem, em sua apresentação da triade através da imagem, não de 3 pessoas. Tá bem claro? Não de 3 pessoas, porque a apresentação da triade para os teólogos de hoje é de 3 pessoas distintas co-iguais. Mas a de Irineu era não de 3 pessoas co-iguais. Aí vem entre parênteses, conceito este aí, ó, pós-niceno. Mas olha o conceito de Irineu, mas de um único personagem, ou um único personagem, o Pai, que é a própria deidade, com a sua mente ou racionalidade e a sua sabedoria. Então,
Pronto, não tem que discutir. O que eu estou colocando aqui é que Irineu não pregou essa doutrina e que ela é pós-nicena. Agora, nós ficaríamos muito felizes se encontrássemos algum escrito desta época ou de época anterior que mostrasse que algum desses homens batizaram em nome de Jesus. Então seria ótimo, mas, bom, será que existe? Sim, existe, foi encontrado. Historiadores, pesquisadores encontraram e eu, graças a Deus, através da internet, consegui isto. Bom, para você ver, a coisa é tão sutil que tem que verificar minuciosamente. A questão é que, quem foi o primeiro Papa? Eles dizem. Pedro. Quem foi o segundo? Aí eles vão dando o nome. Depois de Pedro, se você pegar a lista dos papas na internet, depois de Pedro vem vindo, você vai encontrar vários homens, como Zefirino, que está no Wikipédia, está na internet como Papa. Aniceto está como Papa. E você vai encontrar que tem Papa depois de Pedro. Logo no ano 67, creio mais ou menos ali que Pedro é martirizado. Em seguida, ele já dá o nome de um irmão, de um bispo. Bispo, já expliquei, que é o mesmo pastor local, que era Papa. E aqui fala isso, no Wikipédia diz, esta é uma lista sucessória dos papas, chefes da Igreja Católica Apostólica Romana, com indicação dos seus anos de pontificado. O título de Papa, presta atenção, o título de Papa passou a ser utilizado a partir do século III. Pronto, então, já que o título de Papa passou a ser usado a partir do século III, então Aniceto, então esses homens que veio após Pedro, que eles chamam de Papa, não tinham esse título, esse nome de Papa. Porque que diz? O título de Papa passou a ser utilizado a partir do século III. Então veio os antipapas. Quem eram os antipapas? Que a Igreja Católica quer que você acredite que eram uns loucos hereges. Mas os antipapas eram exatamente esses irmãos que não aceitavam essa ideia de que o bispo era um bispo sobre outros bispos, que foi exatamente o problema, por isso que surgiu essas guerras teológicas no século II, porque entrou esse espírito de querer colocar que Pai, Filho e Espírito Santo eram três pessoas distintas, esse espírito de mudar o batismo do nome de Jesus para o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e chamar de Santíssima Trindade, o qual é um substantivo feminino. Veja bem, esse é um substantivo feminino, uma deusa. Era isso que esses homens de Deus não estavam aceitando na época e por isso dessas guerras teológicas. Porque queriam tirar a adoração de um Deus masculino, de um substantivo masculino, para uma Santíssima Trindade, que já foi explicado que Irineu não pregava isto e que isto surgiu a partir do Concílio de Nicéia, porque é uma doutrina pós-nicena. Está aqui no texto, eu mostrei no começo do vídeo. Espero que não teimem mais comigo. Então, aqui é a mesma coisa a questão dos papas. Se pergunta na internet quem foi o papa depois de Pedro, eles dão o nome. Zé Rufino. Você vai ver quem é Zé Rufino, estou só dando um exemplo. Zé Rufino era um pastor de uma igreja local. Era um bispo. O bispo é o mesmo pastor. Agora você vê Aniceto. Aniceto se colocou em Roma como bispo dos bispos. Já era uma doutrina errada, uma heresia entrando, que não existe isso. E então você diz, não, Aniceto era papa. E você vai nos escritos na internet, em todo canto, no Wikipédia, diz o Papa Aniceto. Mas depois eles deixam vazar que esse título de papa passou a ser utilizado a partir do século III. Eles deixam vazar a verdade, não tem jeito. Então, Aniceto não era papa, era um bispo que se intitulava bispo dos bispos.
Você está vendo como é sutileza do diabo? Então você que está aqui em 2020 não pode compreender o que aconteceu há quase 2.000 anos atrás, a não ser se buscar um estudo minuciosamente. E até a questão trinitárica. Você vai encontrar que Irineu cria no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Ele diz, ele cria na triade e tal, mas depois eles deixam vazar que as três pessoas, a crença nas três pessoas distintas, igual, surgiram no período pós-niceno. Eles deixam sempre vazar a verdade. Então, a gente encontra os antipapas, Hipólito e Natálio. Esses homens não concordavam com essas coisas. Então, a Igreja Católica chamou eles de antipapa. Então, para mostrar que a coisa foi mudando aos poucos, não foi brusca, de uma hora para outra. Não, eu sou especialista em descobrir heresia. As heresias na igreja começam devagar, passo a passo. Primeiro as pessoas começam a crer numa coisa, depois em outra. Quando pensar que não, com o passar de tempos, às vezes 30, 40 anos, então surge a heresia. Então, neste artigo que mostra um batismo, como o batismo era realizado no século III. Aqui nós já encontramos um período anti-niceno, mas perto do período niceno. Encontramos escritos de Hipólito já dizendo como era o batismo no século III. Então, no século III, o batismo era assim, Quando aquele que é batizado tiver descido na água, aquele que batiza, o ministro, lhe dirá, impondo-lhe a mão, crês em Deus, o Pai Todo-Poderoso? Observe, a diferença já que estava aí, nós estamos tendo uma transição, saindo do batismo em nome de Jesus para um batismo trinitário, já estava se aproximando do concílio de Nicéia, estamos no século III. Então aqui diz que o batismo era assim, O batismo não era eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas também não era mais eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha como já estava. Estava numa transição. O batismo era assim, que o ministro dizia, impondo as mãos sobre a pessoa que ia batizar. Crês em Deus, o Pai Todo-Poderoso? E aquele que é batizado, por sua vez, dirá, creio. E imediatamente aquele que batiza, mantendo a mão em sua cabeça, o batizará, entre parênteses, mergulhará uma vez. A Igreja Católica faz isso hoje? Ela mergulha? Não, ela não mergulha mais. Quer dizer que depois desse batismo aqui, houve mais mudança. Ela foi cada vez mais modificando o batismo. Esse batismo aqui já estava errado. Era o batismo do século III. Já estava errado. Mas você vai ver que hoje já está mais errado, porque agora nem mergulhar mergulha. Então, batizava uma vez, perguntava primeiro se a pessoa cria em Deus Pai Todo-Poderoso. Não dizia assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não. Perguntava se a pessoa cria em Deus Pai Todo-Poderoso e imediatamente aquele que batiza, mantendo a mão em sua cabeça, o batizará, mergulhará uma vez. Em seguida, ele dirá, crês em Jesus Cristo, Filho de Deus? Observe que não fala Pai, Filho e Espírito Santo, mas pergunta se a pessoa crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu pelo Espírito Santo da Virgem Maria, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, morreu, ressuscitou no terceiro dia, revivendo dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, que virá julgar os vivos e os mortos, e quando ele tiver dito, creio, quando o que vai batizar disser creio, será batizado mergulhado, de novo, uma segunda vez. Olha só, primeiro eles batizavam no nome de Deus, depois em nome de Jesus. Porque eles perguntaram, crês em Jesus Cristo, Filho de Deus? Aí eles batizavam em nome de Jesus, o Filho de Deus. Mas era uma transição, já estava mudando. Esse batismo aqui está errado, mas está melhor do que o que está hoje. Então, diz aqui embaixo, novamente aquele que batiza dirá,
crês no Espírito Santo e na Santa Igreja? Aquele que é batizado dirá, creio, e desse modo será batizado uma terceira vez. Então, eles mergulhavam a pessoa uma vez, perguntando se a pessoa cria em Deus, Todo-Poderoso o Pai. Mergulhava a pessoa a segunda vez, perguntando se a pessoa cria em Jesus Cristo, Filho de Deus. E mergulhava a pessoa uma terceira vez, perguntando se eles criam no Espírito Santo e na Santa Igreja. Esse era o batismo católico, que mudou. Hoje não é mais assim. Mas o que eu estou dizendo é transição, mudança. Esse batismo aqui estava errado já, no século III. Então o que eu quero buscar e antes deste batismo, como era? Vamos buscar mais antes. E eu tenho provas e partes de manuscritos sagrados encontrados por arqueológicos, por historiadores que mostram que era mesmo em nome de Jesus. Observe a transição. Neste texto, que ainda fala sobre Irineu, esta parte fala sobre a vida de Irineu. Diz assim, ó, existe vários exemplos na epideixis. Então vou estudar sobre o que é isso aqui. Vamos deixar isso aí de lado. Como este encontrado no capítulo 3, antes de tudo, precisamos ter em mente que recebemos o batismo para a remissão dos pecados em nome de Deus, o Pai, e em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha como era o batismo nessa transição, século II, século III. Era em nome de Deus, o Pai, e em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, batizando, mergulhando a pessoa 3 vezes. Que se encarnou, morreu, ressuscitou, no Espírito Santo de Deus. Existem outras referências nos capítulos 7 e 100, a partir desta linguagem. Kelly conclui que Irineu conhecia uma série de perguntas batismais que seriam mais ou menos assim. Você crê em Deus? E aqui exatamente o que eu citei há pouco. Era assim, crês tu? Não dizia eu te batizo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dizia, crês tu em Deus Pai Todo-Poderoso? A pessoa dizia cria, mergulhava uma vez. Depois perguntava, crês tu em Jesus Cristo, Filho de Deus? Então mergulhava a pessoa a segunda vez. Depois perguntava, crês tu no Espírito Santo de Deus? E a pessoa dizia cria, então mergulhava a terceira vez. Então esse batismo estava errado já. Porém, ele está mais correto do que hoje. Porque quem é batizado tem que crer sim que Deus é Pai, que Deus é Filho e que Deus é Espírito Santo. Só não tem que crer que isso é 3 pessoas distintas, porque essa crença de 3 pessoas distintas é pós-niceno. Eles viveram aí nesta guerra, e nós encontramos aqui, ó, de acordo com a enciclopédia católica, Natálio foi um antitrinitarista. Ele viveu no século III, onde eles estavam já chegando ali próximo à chegada de Constantino, e estava essa briga porque esses bispos já deturpados, esses bispos já com heresias, queriam introduzir a doutrina de 3 pessoas distintas. E Natálio foi contra isso. Então, ele foi contra e foi chamado de antipapa. Então, nós encontramos ali que Eusébio de Cesareia cita um escritor anônimo que relata que um sacerdote de nome Natálio, no início do século III, aceitou ser papa, que na verdade não era papa, era bispo. Eles mesmos deixam vazar que papa é coisa que veio depois de Nicéia. Mas aceitou ser papa, ele diz, mas aceitou ser bispo de um grupo de hereges em Roma, mas logo se arrependeu e implorou perdão do Papa Zeferino, que também não era papa. Em 199 não tinha papa, era bispo dos bispos. Eles deixam depois vazar. Mas, muito bem. E pediu para ser readmitido novamente em comunhão no seio da igreja. Então você que está vendo aí, aqui nesse século II para século III, estava entrando a doutrina errada do papado, que é o primeiro que bispo dos bispos já estava errado, mas eles queriam mais, eles queriam chamar esse bispo dos bispos de papa.
E você encontra Natálio não aceitando isso. Também queriam colocar que Pai, Filho e Espírito Santo, a triádica, né? Era três pessoas distintas e eles também não estavam aceitando isso. Portanto, Natálio foi chamado de antitrinitário. E aí você vai vendo que a coisa vem vindo numa transição, é aos poucos. O batismo veio mudando e tudo mais. Então o que Irineu defendia? Ele defendia a Septuaginta. O que é a Septuaginta? É os livros que mais tarde seriam conhecidos como Novo Testamento, chamado de Septuaginta. Não era a Bíblia ainda. A Igreja Católica, já no ano 325, decidiu que esses livros queriam fazer parte do cânon sagrado, mas no tempo de Irineu ele tinha a Septuaginta, que é os livros que mais tarde ia ser o Novo Testamento. E ele insistiu que estas fontes escritas eram o único padrão final do autêntico ensinamento cristão. Então aí você vai ver aqui que na igreja que estava em Leão, neste artigo diz: a partir daí ele desenvolve o seu entendimento acerca da unidade de Deus e da realidade da triade divina. Isso aqui é o autor do texto que está dizendo. Na realidade da triade, quem lê entende a realidade da trindade. Mas ele deixa vazar o que aqui, ó? Na realidade da triade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, não havia um credo em Leão, lugar onde Irineu era o pastor, mas uma linguagem triádica. Uma linguagem. Agora, eu quero que você saiba que esse argumento de linguagem triádica, quem está falando é o autor do texto. Não significa que Irineu usou esta linguagem triádica. Ele falou no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas isso o autor do texto está dizendo. Havia uma linguagem triádica, é como ele vinha nos meus cultos e veio falar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e ele depois escreveu, o Robson tinha uma linguagem triádica. Então a mesma coisa ele faz com Irineu. Sobre o que significa ser um cristão, evidentemente ainda não havia uma doutrina da Trindade. Ainda não havia uma doutrina da Trindade. O autor do texto diz assim: apesar das suas afirmações, ao contrário, Irineu demonstrou ter uma mente altamente criativa e tal. Então, espero que ninguém venha dizer que triade já era trindade. Não, está bem claro. O autor do texto está dizendo que Irineu tinha uma linguagem triádica, mas Irineu nunca falou nisto, não havia essa doutrina em Leão. E o texto é claro quando diz que a doutrina das três pessoas distintas e coiguais surgiram no período pós-niceno. Aqui nesse artigo, olha, os debates. No início do século III, os conflitos teológicos sobre a Trindade transformaram Roma num verdadeiro campo de guerra doutrinal. Veja bem, as pessoas não estavam aceitando isso. Os cristãos, que eram discípulos ali de Policarpo, nós encontramos aqui Hipólito, discípulo de Irineu, não estava, então travou-se uma batalha, não estavam aceitando. Como até hoje um cristão verdadeiro não aceita isto. Então, Hipólito, discípulo de Irineu, conforme testemunha de Fócio, lança-se na disputa com a força de sua ciência, o ardor de sua oratória e o zelo de seu temperamento. Não consegue vencer a lei comum. Nos momentos de disputa, o excesso de zelo conduz à posição extremada. Então, ele enfrentou o Papa ou bispo, na verdade, ele era bispo de Roma, não Papa, não existia Papa nesse tempo, Zefirino, em 198, 217. E o bispo acusou ele de heresia monarquianista. Então, esta briga, Zefirino morre, e então entra o bispo Calixto no lugar dele.
o desapreço, como eu sublinhei aqui, o desapreço do Papa, ou eles falam Papa porque eles querem que a gente pense, mas era bispo, pelas formulações precisas, fez com que Hipólito o condenasse como ambíguo, portanto cúmplice do erro. Então Zeferino morre e o clero de Roma escolhe Calixto para suceder ele. Mas eu não defendo também Hipólito, porque sei que ele defendeu a verdade, lutou, muitos deles lutaram pela verdade, mas depois aderiram, como hoje. Nós encontramos que Daniel Berg, Gunnar Zwingli e os pastores antigos da Assembleia de Deus pregaram o batismo verdadeiro, lutaram pela verdade, mas depois foram vencidos. O tempo vai passando, essa questão de cargo na igreja, dinheiro, dízimo, isso muda as pessoas. Então, a gente encontra que Hipólito, depois, ele se encontra no meio disso como bispo, subordinado a esse bispo de Roma. Encontramos que o Natálio se arrependeu e se achegou ao bispo de Roma e pediu perdão e se tornou sacerdote de novo. Mas, no entanto, eu não estou dizendo que eles não voltaram para o catolicismo. Eu só estou dizendo que houve uma luta desesperada para impedir que essa doutrina maligna atingisse o cristianismo. Mas ela atingiu e deturpou eles tudo. Nesse artigo ainda sobre Irineu diz: a regra da verdade ligada ao batismo o faz refletir sobre as distinções do ser divino, Pai, Filho e Espírito Santo. Irineu mostra a dificuldade de se reconciliar uma só realidade divina com tais distinções. Isto é, como afirmar a unidade de Deus e ao mesmo tempo preservar a tríade? Nada de tríade. Na verdade, Irineu queria preservar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí o autor do texto se chama de tríade. Essa é uma linguagem de hoje. Mas Irineu queria confessar um só Deus e preservar que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a palavra mais adequada. No seu pensamento, as próprias relações das pessoas, entre aspas, da tríade permanecem obscuras. Ele trata das implicações da fórmula, mas se recusa a ir além disto. Claro, por que vai colocar pessoas aí distintas, coiguais? Isso veio no período pós-niceno, isso não é do tempo de Irineu. Essa tarefa, conclui o texto, esta tarefa seria deixada para teólogos posteriores. Não é que Irineu disse assim, eu vou deixar aqui, e aí tu, Tertuliano, continua. Não, ele não concordava com isso. Os teólogos depois, deturpados, teólogos errados, criaram isso depois. Não tire Irineu disso, que Irineu não era dessas coisas. Muito bem, então nós encontramos aí, a partir do final do século II para o século III, eles tentando fazer com que as pessoas crescem que esse Pai, que esse Filho e esse Espírito Santo eram três pessoas distintas. Já está provado no texto, Irineu não cria nisso, isso ficou para teólogos posteriores. A doutrina das três pessoas distintas, coiguais, são de um período pós-niceno, mas eles estavam lutando, como agora estão lutando pelo concílio ecumênico. Primeiramente é uma base, e isso é questão de anos, luta. E eles estavam lutando por isso. E aí, então, no século III, já encontramos que o batismo era mergulhado 3 vezes, perguntando se a pessoa primeiro cria no Deus Pai Todo-Poderoso. E a pessoa dizia sim, ele mergulhava. Depois perguntava, crê no Senhor Jesus Cristo? A pessoa dizia sim, mergulhava. Depois, você crê no Espírito Santo e na Santa Igreja? E então a pessoa dizia sim, mergulhava. Então o batismo já estava errado. Mas também não era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, nós encontramos tudo isto, mas e que tal se nós ir mais para trás então? Se a gente conseguisse encontrar partes de manuscritos sagrados
do final ali do século I mesmo. Vamos sair do século II, vamos mais para trás, vamos dar uma ré. Pro século I ali, pro período bem perto ali do começo da igreja mesmo, verdadeira, dos apóstolos. Pois não é que eu encontrei um livro que foi escrito por um homem que, segundo o que diz os historiadores, este homem foi discípulo de Saulo de Tarso. Ele andou, na verdade, com Saulo de Tarso. E diz que esse homem era médico que se converteu ao cristianismo. Diz que o nome dele era Lucas. Ele escreveu um livro chamado Ação. Ou em inglês é Acts. Em português seria Atos, uma coisa assim. E foi escrito esse livro por esse homem chamado Lucas do ano 80 ou 95 depois de Cristo. Quer dizer, no século I ali, bem perto. Isso me animou muito. E encontrei que esse homem, esse Lucas, nesse manuscrito chamado Atos, ele cita ali que esse Saulo de Tarso, que depois parece que o nome dele mudou para Paulo, ele foi para umas regiões ali de Efésio, e assim, chegou ali uns discípulos, e perguntou, uns discípulos que já tinham sido até batizados por João Batista. Você vê como nós estamos bem perto mesmo, século I. E aí as pessoas disseram que tinha sido batizado por João Batista e tal. Aí esse tal de Saulo aí, esse Saulo era, parece que, um fariseu que creu no cristianismo depois da morte e ressurreição de Jesus. E diz que esse Saulo de Tarso batizou as pessoas lá nesse lugar em nome de Jesus. Pois esse Lucas fala lá nesse livro, aqui nesse manuscrito, ó, de Atos, diz assim, ó: mas Paulo disse certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram, olha só, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha só, nós encontramos no século III que o batismo já estava saindo da realidade, né? Indo lá para aquelas 3 mergulhas, 3 formas lá. Mas aqui no século I, no ano 80, encontramos esse bendito manuscrito que mostra que esse homem, que era fariseu antes, depois creu, ele era bispo, parece também. Mas não era papa, porque os papas surgiram, né? Já foi explicado, eles mesmos deixaram vazar que surgiu depois. E era um bispo esse homem aqui, chamado Saulo, que se converteu. Olha só, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha que maravilha, encontrei um manuscrito do século I. E tem mais, ainda tem outra parte do manuscrito, do mesmo manuscrito, que mostra que um outro bispo, e esse outro bispo aí, que esse homem, esse Lucas está citando, andou com o próprio Jesus. Esse aqui foi mais perto mesmo. Esse aqui me animou mais ainda. Um tal de Cefas. E aqui nesse livro, aqui nesses manuscritos chamado Atos, você encontra que esse tal de Cefas batizou 120 pessoas. E olha só. E diz que foi em nome de Jesus. Ó, diz assim, ó. E disse-lhes Pedro. Pedro é esse Cefas, era bispo ele, era um pastor. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que maravilha. Era em nome de Jesus mesmo que esses homens batizavam. Ó. E aí diz, aqui embaixo do manuscrito, no parágrafo 41, diz: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia se agregaram quase 3.000 almas. Olha que maravilha. Então aqui está um manuscrito sagrado do ano 85, século I. No ano 85 depois de Cristo, um bispo chamado Cefas e outro chamado Saulo, que mudou o nome para Paulo, batizando em nome de Jesus. Então não há dúvida, agora não é possível que os meus inscritos não vão crer que verdadeiramente o batismo era em nome de Jesus, e depois foi acontecendo uma transição. No século III já estavam batizando com 3 mergulhos, e usando o nome de Deus Todo-Poderoso e o nome de Jesus. E depois do Concílio de Nicéia veio esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, completamente trinitário.
invocando as três pessoas desse substantivo feminino chamado Trindade, que infelizmente não tem nada a ver com a doutrina apostólica. Então está, o manuscrito sagrado do século I foi encontrado. Muito obrigado por assistir esse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal.